E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Dig Dive. A gente vai se aprofundar no jogo do Sport contra a Chapecoense. É aquele empate que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Exatamente. A gente está com a coletiva do Pepa aqui e a missão é entender como um time que dominou tanto o jogo, com 23 chutes a gol, sai com um empate. Pois é, o mistério é que a gente vai tentar desvendar. O Pepa estava bem frustrado na coletiva, dá pra ver na cara dele. Imagina, dominar o jogo daquele jeito e não conseguir a vitória. Ele usou bastante a palavra ingratidão para descrever o jogo. Falou também que faltou tranquilidade lá na frente. Essa sensação de ingratidão é bem comum no futebol, né? Você se esforça, cria chances, mas a bola não entra. E aí a gente esbarra num ponto crucial, controle emocional. Saber lidar com a pressão, a ansiedade, a expectativa, tudo isso influencia o desempenho dentro de campo. Foram 23 chutes, mas só 4 no alvo. Teve chance perdida pelo Lenny, pelo Wellington, pelo Barletta, pelo Fabrício. E em jogos decisivos, a cabeça fria faz toda a diferença. Um erro bobo, uma decisão precipitada pode custar caro. E o Pepa falou bastante sobre o que eles chamam de controláveis e incontroláveis do jogo. Boa! É importante ter essa consciência. Tipo, arbitragem, o tempo perdido pelo adversário, isso ele coloca na categoria dos incontroláveis. Faz sentido. Não adianta se desgastar com o que você não pode mudar. Mas ele frisou que o time precisa focar no que pode controlar, como desempenho, a tática. É por aí. E por falar em tática, muita gente criticou a escalação com 3 volantes, né? Verdade. Mas o Pepa explicou que o Fabrício estava com uma função mais ofensiva. Interessante. Será que essa formação sobrecarregou a defesa ou faltou entrosamento no ataque? É o que a gente vai analisar daqui a pouco. Beleza. Quero ouvir seus argumentos. Mas antes, vamos falar da polêmica com o Felipe. Ah, é verdade. A torcida pegou no pé dele, né? Mas o Pepa saiu em defesa do jogador. Disse que ele fez o que foi pedido. A torcida, na emoção, às vezes acaba descontando a frustração em um jogador específico. Faz parte, né? Mas o papel do técnico é blindar o grupo, manter a confiança. Sem dúvida. Principalmente num momento delicado como esse. E a gente viu uma montanha-russa de emoções no esporte durante o jogo, né? Total. Começaram confiantes, depois a ansiedade tomou conta e no final a frustração era palpável. E essa oscilação emocional impacta diretamente o desempenho. Claro, quando a confiança cai, a tomada de decisão fica comprometida, os passes erram o alvo, a finalização perde a precisão. Parece que o peso da responsabilidade travou o time. Eles estavam confortáveis no G4, mas a vantagem diminuiu e a briga pelo acesso está cada vez mais acirrada. Mas no final da coletiva, o Pepa mandou um recado claro. Qual? Confiança no grupo, esperança e muito trabalho. É isso aí, tem que manter a cabeça erguida e seguir lutando. E a gente vai continuar acompanhando de perto essa saga do esporte. Com certeza. A gente volta já para analisar o que aconteceu em campo, as chances perdidas, a postura tática. Vamos mergulhar nos detalhes. Se a gente for olhar friamente pro jogo, né, o Sport dominou, principalmente no primeiro tempo. Teve aquela tabela do Lenny com o Wellington aos 15 minutos, que beleza. Lembro. O Lenny deixou o Wellington na cara do gol. Mas ele chutou em cima do goleiro. A torcida já estava comemorando, né? E essa foi só uma das várias chances claras que o Sport teve. O Barletta também perdeu uma inacreditável de cabeça dentro da pequena área. Falando em pequena área, o goleiro da Chapecoense estava inspirado. Tava num dia iluminado. Fez umas 3 defesas espetaculares, pelo menos. Pegou tudo! Teve uma bola que o Fabrício chutou no cantinho, um chute E indefensável. o goleiro fez um milagre. Esses momentos em que o adversário está inspirado contribuem para a frustração, né? A sensação de que não era pra ser, que a bola não queria entrar. E aí o psicológico do time vai sendo afetado. Parece que quanto mais o tempo passava, mais ansioso o Sport ficava. Os erros começaram a aparecer. Teve aquele lance bizarro do zagueiro, que tentou sair jogando e entregou a bola pro ataque da Chapecoense. Por sorte não saiu o gol. É um lance que mostra bem o impacto da pressão no jogo. Quando a ansiedade toma conta, a gente perde a lucidez para tomar as decisões. E o Pepa até comentou na coletiva sobre o tempo perdido pela Chapecoense. Falou que o goleiro já devia ter levado o amarelo por cera no primeiro tempo. Essa tática de atrasar o jogo irrita, tira o foco do adversário. Mas, como o próprio Pepa disse, faz parte. O time precisa aprender a lidar com isso. Mas voltando para a questão tática, você acha que os 3 volantes prejudicaram o ataque? Olha, é uma pergunta complexa. A ideia do Pepa era ter um meio-campo sólido, dar mais liberdade para o Fabrício. Mas na prática faltou criatividade para furar a defesa da Chapecoense. Eu reparei que muitas vezes o Fabrício recebia a bola de costas para o gol sem opção de passe. A marcação estava muito encaixada. E acabava tendo que voltar a bola para os volantes. E aí a gente esbarra em outro ponto. A falta de variação tática. O Sport ficou muito previsível, dependente do Lenny e do Wellington.
Faltou explorar as laterais, criar jogadas ensaiadas, surpreender a defesa. E essa falta de criatividade pode ser por causa da pressão por resultados, né? Com certeza, o time estava invicto, brigando pelo G4. A pressão por manter o bom desempenho acabou travando os jogadores. A gente viu isso no Wellington, por exemplo. Ele, que normalmente é usado, estava arriscando menos, preferiu um passe para trás. O medo de errar, a insegurança limitam o potencial do time. E o que me preocupa é que essa insegurança parece que contaminou até o Pepa, Ele estava irritado na coletiva, questionando a arbitragem. reclamando do tempo perdido. É normal o técnico sentir a pressão também, mas é importante manter a calma, transmitir confiança para o time. E agora, com esse empate, a situação do esporte ficou mais complicada. A vantagem diminuiu, a briga pelo acesso está pegando fogo, Mas ainda faltam 2 rodadas. tudo pode acontecer. O próximo jogo contra a Ponte Preta é decisivo. Uma vitória reacende a esperança, uma derrota complica tudo. A Ponte também está brigando para não cair. Vai ser um jogo tenso. Os dois times buscando a vitória a qualquer custo. E aí a gente volta para a questão do controle emocional. Quem conseguir manter o foco, a tranquilidade, leva vantagem. E o que o Pepa pode fazer para ajudar o time nesse momento? Boa pergunta. Acho que o primeiro passo é resgatar a confiança do grupo. Reforçar os pontos positivos, trabalhar os erros individualmente. E buscar soluções táticas para ter mais criatividade no ataque. E a torcida, hein? Que papel ela pode ter? A torcida do esporte é apaixonada. Impor o time nos momentos difíceis. Mas é importante que essa energia seja positiva, sem vaias, sem xingamentos. O time precisa sentir o apoio, a confiança de que juntos eles podem superar essa fase. A união entre time e torcida pode ser a chave para o acesso. Concordo. E agora a gente vai analisar as chances do esporte na reta final. Os adversários, a tabela de classificação. Vamos mergulhar nos números. Chegamos na reta final do campeonato e a situação do esporte, como a gente viu, é delicada, mas ainda tem chance de acesso, né? Tem chance, sim. 2 rodadas, 2 finais pela frente. É o que a gente chama de decisão, né? E a primeira delas é contra a Ponte Preta, fora de casa. E a Ponte não vai ser fácil, hein? Eles também estão brigando para escapar do rebaixamento. Se vai ser aquele jogo pegado, com os dois times dando tudo de si. Jogo de 6 pontos. Exatamente. Quem perder se complica de vez. E olhando o histórico do confronto, a Ponte costuma dar trabalho para o esporte lá no Moisés Lucarelli. Verdade. Os últimos 5 jogos foram 2 vitórias da Ponte, 2 empates e só uma vitória do esporte. O esporte precisa entrar ligado, focado, para superar esse retrospecto negativo. E o Pepa vai ter que pensar bastante para montar o time. A escalação com 3 volantes não funcionou muito bem contra a Chapecoense. Pois é, ele precisa achar uma solução para dar mais criatividade para o ataque, mas manter a solidez defensiva. É um desafio e tanto. Mas ele é um técnico experiente e capaz de encontrar soluções. E o Fabrício, você acha que ele rende mais como volante ou como meio atacante? Essa é a pergunta de $1 milhão. Fabrício tem qualidade para jogar nas 2 posições. Verdade, ele é versátil. Mas, na minha opinião, ele rende mais quando tem liberdade para criar, para chegar na área. Faz sentido. Talvez a solução seja usar ele como um falso 9. Interessante. Um atacante que sai da área para buscar jogo e confunde a marcação. Exatamente. Principalmente contra a Ponte Preta, que tem uma defesa bem sólida. A experiência da defesa da Ponte pode complicar para o esporte. Sem dúvida. Por isso a gente precisa falar da importância da liderança nesse momento. O time precisa de jogadores experientes para motivar o grupo, chamar responsabilidade. Manter a cabeça fria, né? Sem se deixar abater pela pressão. E nesse sentido, a presença do capitão Rafael Thierry é fundamental. Verdade. É um jogador que transmite segurança para a defesa, tem uma boa saída de bola e sabe lidar com a pressão. A experiência dele vai ser muito importante nesses jogos decisivos. E depois da Ponte Preta, o esporte termina o campeonato em casa, né? Isso, contra o... Opa, peraí. O que foi? A gente precisa considerar a possibilidade do Ceará vencer na próxima rodada. Verdade. Se o Ceará vencer e o esporte empatar com a Ponte. O esporte pode até sair do G4 antes da última rodada. Aí a pressão aumenta ainda mais pro último jogo. Imagina a Ilha do Retiro lotada, a torcida em êxtase, o acesso em jogo. Nossa, que tensão. Se o Ceará vencer e o Sport empatar com a Ponte, o time pernambucano precisa vencer o último jogo por uma diferença de gols maior que a do Ceará. Ou seja, o Sport pode ter que buscar uma goleada na última rodada para subir. É muita pressão, mas a gente sabe que o Sport é um time copeiro, acostumado a grandes desafios. E a torcida do Sport é fantástica, sempre apoia o time nos momentos difíceis. Com certeza. A força da torcida pode fazer diferença. A união entre time, comissão técnica e torcida é fundamental para o Sport superar essa fase e conquistar o acesso. E a gente fica na torcida para que isso aconteça. Seria uma recompensa justa para a dedicação dos jogadores, para o trabalho do Pepa e para a paixão da torcida. E a gente se despede por aqui,
agradecendo a sua companhia nesse mergulho profundo no drama do esporte. Esperamos que você tenha gostado da análise, das informações, das curiosidades. E aprendido um pouco mais sobre futebol, sobre estratégia, sobre a importância do controle emocional não só no esporte, mas na vida. É isso aí. A gente se encontra no próximo Deep Dive com novos temas, novas análises, novos mergulhos no mundo do conhecimento. Até lá!